contamina o homem não é aquilo que entra, é aquilo que sai. O que te faz pecar já está dentro de você. Quando você olha para o pecado, a sua carne diz: vai, já está dentro de você. A predisposição. Você foi formado assim. Cabe a você dominar o pecado. Eu cheguei lá e a predisposição do pecado estava dentro de mim. Eu encontrei um cara no camarim, nos bastidores, fumando um cigarro. Eu peguei uma garrafa d'água e comecei a jogar água na cabeça. E tinha um rapaz fumando cigarro. E eu olhei para ele e me deu uma vontade de fumar um cigarro. Eu não tinha contato com essas coisas, eu fui criado na igreja. Me deu uma vontade de fumar um cigarro. Quem já fumou? Tem mais? É bom. Quando eu estava fumando era uma delícia. Peguei ele. Falei para o rapaz: posso fumar um pouquinho do seu cigarro? Ele falou assim: mas você não é evangélico? Eu falei: quando você falou que é evangélico um dia, mas acabou, sabe? Ela fulana disse que é evangélica. Eu peguei aquele cigarro. Mas todo mundo ali estava fumando. Eu falei: tem que aprender a fumar. Aprendi. Que cigarro é esse aí? Calton vermelho. Eu falei: Tinha uma bebidinha amarelinha. Uísque com energético. Eu falei: me dá um pouquinho de uísque com energético. Para você não é o evangelho. A 350 km do pastor, eu vou ficar procurando, caçando evangelho. Peguei aquele copo. Mais um. Me deu um negócio assim, um cigarrinho e skin. Falei: não. Subi no palco. As mulheres bonitas assim na frente. Sabe aquelas mulheres diferentes? Os decotão, né? Mas eu não posso soltar minha garrafa d'água porque ela aqui está dominando algumas coisas. Viu? Foi aí. Vou dar pagar amigo aí. Eu olhei aquelas moças com esse decotão assim, elas gritavam: linda! Eu olhei e falei: lá em casa, minha mãe me chamava de Teteinha. Ou então cheiro verde. Coisa de mãe. Tem uns apelidinhos seu também que eu sei. Cruz Crente. Mas lindo eu nunca tinha escutado. Tem aquelas moças com esse decotão, eu olhei, eu não sabia o que tinha que fazer direito, mas eu falei: eu vou pular lá dentro daquele negócio lá. Na igreja do meu pai, as mulheres usavam saião até aqui e macacão bola rosa até aqui. Para cumprimentar a irmã, você chegava na gola. Rapaz, Senhor. Depois subia, ficava só a gola andando. E quando eu vi aquelas mulheres tudo mais ou menos vestidas, mais ou menos sem roupa, meu coração, igual o seu filho, sabe? Quando você viu uma endemoniada naquela passagem. Aí você fala assim: eu sou crente, eu não posso. Mas seu coração fala: aí você diz: não!
os meninos, e vem 3 demônios aí. Vira pra cá, dando brilho. Porque hoje eu vou ter que andar no aeroporto com óculos escuro, papel colado dentro e segurando alguém. Jesus está voltando e a coisa está apertando. Você tem que andar em santidade, ainda que custe muito para você. Eu conheci um rapaz que fumava maconha, me envolvia com droga. E quando eu olhei, eu estava fumando 2 maços de cigarro por dia, bebendo uma garrafa de uísque por dia, às vezes 2, dependendo da companhia. Me prostituindo, se arruma um monte de gente que não vale nada, um monte de mulher vagabunda. E você também é vagabundo. E você vira um monstro. A sua carne, se você entregar e deixar, você não tem noção que ela pode virar. Tem gente que tem, mas tem gente que não tem. A Bíblia diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Amém. E tendes vencido o maligno. Essa geração que está aqui, de Tapetinga, vai ser a geração que vai vencer o maligno. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãozinho, eu estava tão doido, que eu fiz xixi num casal achando que era árvore. E o empresário do JP falou assim: tá, vou dar um tempo para você assinar, que se você morrer na estrada não é culpa da banda, você está muito doido. Mas o meu pai e a minha mãe estavam orando comigo. Diga, o pai dele e a mãe dele estavam orando por ele. Coloca a mão em cima da sua cabeça assim. Mesmo se você não acreditar em nada que eu estou falando, por favor, faz assim. Faz assim: quando eu oro, ou quando alguém ora por mim, a oração caminha comigo. E ela vai onde eu vou. Eu volto e ela volta. Encosta a mão na sua cabeça. Até que chega o dia dela se cumprir. E hoje ela vai se cumprir na sua vida. Olha pra cá. Sabe o que aconteceu comigo? Nós fomos para Curitiba. Eu não sei explicar para vocês o que acontece, mas quando a gente sai para fazer show, o movimento da cidade inteira. E eu tinha muitos amigos em Curitiba e nós íamos ficar 3 dias lá. Eu lembro que eu liguei para meus amigos e falei: o que foi? Eu falei: se prepara. Eu falei: o quê? Nós vamos ficar 3 dias aí na cidade e eu quero quebrar tudo. Eu estava com isso no meu coração: eu vou quebrar tudo. Sabe aquele dia que você sai e fala assim: hoje eu vou quebrar tudo. Tem pastor, tem igreja, tem irmão, tem minha mãe, tem ninguém. Vai se lascar. Hoje eu vou com ele. Está decidido. O pecado, quando você sai do pecado, aí pastor, eu estava lá, aí ele olhou para mim, aí eu falei, aí ele falou. Não, quando você sai de casa, você sai assim: eu vou. O pecado tem que ser um acidente. Aconteceu, perdoa, eu não vi. Mas o pecado que tem acontecido hoje no nosso meio é aquele que já está premeditado no coração. E eu liguei para os amigos e falei: se prepare. Então ia ser esquenta no meu quarto. Depois do esquenta, nós iremos para o show. Depois do show, balada. Depois da balada, inferno. O inferno é o final de tudo. Tudo pode. Eu tenho vergonha de contar para vocês aqui as coisas que rolou. Mas eu vou contar para você como é que Jesus Cristo fez. Olha para cá. Preste atenção aqui. Olhe para cá. O diabo vai tentar roubar essa palavra do seu coração. Olhe para cá. Primeiro dia, loucura. Segundo dia, loucura. Terceiro dia, loucura. Terceiro dia, eu estava tão doido, que no meio da festa eu fui embora. E eu encontrei com um amigo meu do Rio de Janeiro, e eu falei com ele: vamos ao seu quarto para a gente fumar um cigarro de maconha, que eu estou muito doido, eu não vou conseguir dormir. Eu estava assim. Entramos no quarto dele, comecei a fumar, ele também começou a fumar, doido. Estava doido fumando, pensando nos backyard, ou na Buca, ou nos Changemans. Quem lembra do Jasper?
olho fechado, curtindo. De repente, eu ouvi uma voz assim: vamos fumar mesmo que nós estamos todos no inferno. Falei, como é que é? Há quanto tempo que eu não ouço falar de inferno? Quanto tempo eu não ouvi falar de inferno? Estava desviado há vários anos, mas há muito tempo eu não ouvi falar de inferno. Quando eu acordei, eu vi que já tinha muitos anos que eu estava fora da presença de Deus. E aquela voz não era a voz do meu amigo, ele estava possesso. Eu e ele fechado no quarto, com mais um outro Zé Mané lá. E ele demoniado. Então eu pensei, eu não posso nem levantar a mão e falar: sai em nome de Jesus. Você não é capaz de pôr a mão no ombro e dizer: que é isso, parceiro? Então eu falei: eu não vou pro inferno, não. Vai sim. Eu não quero. Aí ele disse assim pra mim: você vai, porque você é o pior. Se as pessoas soubessem como o telefone celular atrapalha a palavra, desligaria o telefone antes da palavra começar. Desliga ele. Nós ainda vamos viver um tempo que as pessoas vão respeitar a presença de Deus, nem que seja no final dos tempos. Eu falo de Deus com muito temor e tremor, porque eu quero ver muitas pessoas que estão dentro da igreja olhar nos olhos do Espírito Santo e dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Porque é um desrespeito com a presença do Espírito Santo, é uma falta de reverência com as coisas de Deus. Para ser crente hoje só precisa ter uma carteirinha de milagre. Houve um tempo que as pessoas tinham compromisso com o Espírito Santo, mas isso já faz tempo. Olha para cá, você que ainda crê e ainda entende a presença de Deus. Eu frente a frente com um endemoniado, ele falando que eu ia para o inferno. Eu olhando para ele olhando para mim. E eu falei: eu vou entregar minha vida para Jesus aqui, nem que depois eu desentrego. Que não é assim que a gente faz hoje? Campanha das 7 terças-feiras de Jacó. Venha receber o seu milagre. O irmão para de mentir, para de roubar, para de desobedecer, para de se prostituir. Ele começa a crer, começa a buscar. Primeira terça-feira ele crê, ele ora, jejua, consagra. Segunda terça-feira, terceira terça-feira, quarta terça-feira, quinta terça-feira. Na quinta terça-feira, Deus abençoa ele. Ele recebe o milagre. Nem acaba de cumprir os outros 2 dias que faltam. E às vezes não usa aquela bênção que Deus deu para pecar. Irmã, cala a boca. Feche seus olhos, irmãos. Espírito de dispersão do inferno, que tem usado aqueles que têm dado brecha nesse lugar, como profeta do Espírito Santo nesse lugar, eu te repreendo, Satanás, e te amarro no nome de Cristo Jesus. Aqui pode ter pessoas que dão lugar para você, mas eu não dou. Eu tenho autoridade sobre você e te digo, diabo, em nome de Cristo Jesus, você está amarrado e sem forças para agir na boca desses, no nome de Cristo Jesus. Amém. Olha para cá. Eu estou vendo aqui de cima. Às vezes tem um prestando atenção, o outro faz só para tirar atenção. A pessoa está prestando atenção e cutuca só para falar. Não tem nada para falar. E eu estou bravo porque eu não quero que você perca o que o Espírito Santo vai fazer. Eu poderia vir aqui, cantar o que eu tinha que cantar e ir embora. Para mim é muito mais fácil. Estou aqui gastando meu tempo, gastando a minha vida, para tentar fazer você entender o que Deus quer com você. Olha para cá. E eu olhei para ele. Já ficou fechado no quartinho com alguém demoniado? Pede o pastor Tim.
dia que tiver alguém endemoniado na igreja, fala, pastor, o dia que tiver, só me liga, põe no quartinho fechado dele. Ele conta tudo que você faz escondido, quando está só você. O demônio aponta o dedo e fala tudo na sua cara. É gostoso. Você de frente com o mundo espiritual. E aí você vai entender que quando você faz, você não está sozinho. Eu olhei para ele e falei, vou tentar essa aqui. Meu pai falava que desde o ventre da minha mãe Deus tinha um propósito na minha vida. Eu olhei e falei, eu não vou viver não, porque desde o ventre da minha mãe Deus tem um propósito na minha vida. Deixa eu entregar minha vida para Jesus, e agora você não vai poder me levar para o inferno. Eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, e agora eu vou viver minha vida com Jesus. Eu não consegui falar isso, eu olhei para lá e falei assim, por que você está falando assim comigo? Por que você está falando que eu vou para o inferno? Quem falou que eu estou falando isso? Eu vi que a voz dele tinha mudado, e o discurso também. O capeta saiu. Aproveitar que ele saiu, eu vou sair também antes que ele volta. E saí correndo, fui correndo pro meu quarto. Eu cheguei no meu quarto, abri a porta do meu quarto, e quando eu entrei, tinha uma pessoa lá dentro me esperando. Era o Espírito Santo de Deus. Eu entrei no quarto, senti uma coisa. Eu estava afundado no pecado. Estava nem aí com Jesus. Às vezes passava pela igreja, o povo falando, eu falava, eu lembro um dia que eu entrei no táxi e estava cantando a música do lado. Eu me lembro, filho, eu quero. Aí eu ouvi aquilo e falei, quase desci do táxi correndo para ir embora, porque quando você está longe da presença de Deus, a voz de Deus é boa e é ruim. Quando você está bem com Deus, você ouve, você fala, aleluia, glória a Deus. Mas você está em pecado, né? Levante suas mãos, feche seus olhos. Cubra sua cabeça. Peça o Espírito Santo para entrar na sua vida. Acaba a culto, acaba a culto. Não tem mais alegria da presença de Deus. E eu entrei naquele quarto, a primeira coisa que o Espírito Santo falou foi, Thales, é verdade que você vai voltar.